Canal Pretos FC no YouTube, 8 de fevereiro de 2019. A tragédia do Ninho do Urubu completa um ano agora, nesse 8 de fevereiro de 2020, com o falecimento dos 10 meninos que atuavam pelo Flamengo. Claro que a gente tem que fazer uma lembrança sobre isso, né? Um ano depois, o que aconteceu? O Flamengo, a tragédia de grandes proporções, os meninos que morreram não voltarão, as famílias levarão esse sentimento de tristeza para o resto da vida, até de impotência, né, diante de tudo que aconteceu, diante dos fatos. E o que é preciso fazer agora é um acordo entre o Flamengo e as famílias que faltam ainda para um acordo judicial, para uma indenização. Mas muito mais do que isso também, acho que um sentimento mais humano, acho que o Flamengo abraçando mais essas 10 famílias que perderam seus entes queridos. Eu, sinceramente, eu não vou aqui condenar ninguém, nem o lado que reclama a todo momento que não está sendo bem tratado, nem o lado que trata as coisas de uma maneira fria. Em relação a isso, eu não vou condenar ninguém. Agora, eu posso fazer uma observação, eu posso criticar como ser humano. E o Flamengo já comunicou, já começou a situação de maneira errada. E o que começa errado geralmente termina errado. No ano passado, o Flamengo demorou para se pronunciar a respeito do que tinha acontecido. Primeiro um CEO falou lá num pronunciamento, depois que o presidente Rodolfo Landim veio conversar com a imprensa, mas sem perguntas, sem o contraditório. E aí, quanto mais você demora para esclarecer coisas, mais interpretações acontecem e mais críticas são aumentadas pela falta de um esclarecimento, né? Então você tem interpretações múltiplas, já que quem causou a situação, o responsável pela situação, não estava se manifestando. Isso tudo quando logo aconteceu o incidente. Aí depois, passado o tempo, o Flamengo em campo ganhou tudo. 3 títulos importantíssimos, uma temporada espetacular, talvez a maior da sua história. E isso, querendo ou não, fez com que se esquecesse muito do que tinha acontecido no Ninho do Urubu. Então as vitórias dentro de campo meio que esvaziaram o processo em relação às famílias. Depois teve as renovações de contratos dos jogadores e agora, um ano depois, ainda o caso não está solucionado num acordo do Flamengo com algumas das famílias, inclusive com uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio, que o Flamengo preferiu esvaziar, mas não conseguiu. Então, o que o Flamengo está fazendo como empresa, o que o Flamengo está fazendo como gestão, isso merece ser criticado. A postura dos dirigentes, que são pais de família, tudo, que são empresários também, deveria ser bem melhor. Uma outra coisa, a demissão dos sobreviventes, né, a dispensa dos meninos que sobreviveram, nem foram avaliados melhor, nem teve de repente uma salvaguarda de mais uns 2, 3 anos para que eles vivessem mais o Flamengo, e aí depois de uma avaliação técnica eles pudessem ser reavaliados e aí dispensados ou não. Não, faltou também sensibilidade, faltou inteligência. Então o Flamengo como marca, o Flamengo como clube, na questão humana, nesse processo com as famílias que tiveram essa tragédia no Ninho do Urubu, o Flamengo está tomando de 7-1, o Flamengo está tomando de 10-0. Está muito mal em relação a isso. As entrevistas, os pronunciamentos. A última foi a entrevista para a Flá TV, né? Pô, a TV oficial do clube. E ainda com uma interlocutora que é paga pelo clube. Pô, aí fica complicado você fazer qualquer tipo de avaliação. Por que não se sentou e não se abriu para a imprensa, para a grande imprensa, fazer as perguntas, né? Para que houvesse o contraditório, de um ponto de vista muito mais jornalístico e até mesmo humano, sim. Porque o Flamengo também, até na entrevista para a TV oficial, teve uma frieza muito grande através do seu presidente Rodolfo Landim, que eu já tive a oportunidade de entrevistar. Me parece uma pessoa do bem, mas eu acho que ele está pecando aí na questão humana, já que a entidade está dando tiros no pé. Na hora de pronunciamento, na hora do tratamento, na hora de prestar esclarecimentos, a situação realmente não está legal. Hoje, o que está acontecendo é o seguinte, ó, famílias ainda descobertas e pedindo, é claro, um acordo, até mesmo o carinho por parte da diretoria do Flamengo, e do outro lado o Flamengo tomando pancada e perdendo a cada dia toma um gol o Flamengo.
nessa situação. E a última agora foi que, nesse dia 8 de fevereiro de 2020, as famílias não tiveram acesso ao ninho do urubu. Até isso não foi permitido para que, pelo menos, os familiares pudessem ter acesso ao local onde os seus filhos faleceram. Difícil julgar aqui de fora, mas como ser humano e também como jornalista, a situação realmente do Flamengo está lamentável no tratamento com o ser humano, tratamento humano, tratamento carinhoso, na questão de dar apoio psicológico e apoio moral também a quem perdeu seus filhos e que vai viver essa tragédia para o resto da vida. É isso que eu gostaria de mencionar aqui, né? E tomara que tudo se resolva da melhor forma possível com os familiares que ainda faltam resolver, porque parece que 4 famílias já entraram em acordo com o Flamengo, e vida que segue, e que esses familiares tenham toda a bênção e que possam levar suas vidas de uma maneira muito tranquila, mesmo sabendo que essa tragédia ela nunca será esquecida. Canal Pretes FC no YouTube, um grande abraço a todos, espero que vocês estejam sempre aqui conosco, tá certo? E Deus abençoe a todos os familiares. Um grande abraço.